Oi, oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar dos 3 passos para perda de peso, né? Um passo a passo aí para você conseguir perder peso, o que você tem que fazer. E assim, por que é importante, né, falar sobre isso? Porque muitas vezes, a maioria das pessoas, elas começam pelo passo a passo errado. Elas não fazem, elas pulam etapas. Por isso que no decorrer da caminhada da perda de peso, elas acabam reconquistando o peso de volta. Não consegue perder peso e manter esse peso ali bem longe, né? E isso depois dificulta também ela conseguir perder peso, porque ela acaba estragando o metabolismo dela. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, antes eu perdia peso, que era uma maravilha, mas agora eu tenho dificuldade em perder peso, não consigo mais perder peso? Pois é, essa pessoa aí, muito provavelmente, ela fez, né, estratégias que não deveriam ser feitas, em horários, em períodos que não era para ser feito aquilo, e isso resultou nessa dificuldade, ou seja, acabou travando, estragando esse metabolismo dela, gerando essa dificuldade em ter resultados depois. Então, é importante ter um passo a passo. E como eu estudo muito sobre isso, né, eu me especializo nessa área de perda de peso, de emagrecimento, eu descobri, eu entendi, né, que a gente tem que seguir um esqueminha para que a gente consiga ter resultados. Porque se a gente não seguir esse esqueminha, que eu vou ensinar aqui para vocês, vou explicar aqui para vocês, acaba que a gente, né, não consegue ter um resultado satisfatório, ou tem, mas acaba estragando o metabolismo e por aí vai. Então hoje a gente vai aprender esse passo a passo aí. Ui, que sede que eu tava. Então bora lá. Primeiro ponto, gente, para você conseguir perder peso, não é simplesmente você fazer dieta, você reduzir calorias, que é o que a maioria das pessoas fazem. Todo mundo, quando decide perder peso, geralmente essa pessoa ela já vai para uma dieta ali prescrita de contagem de calorias, tá? Principalmente, o pior de tudo é quando ela faz por conta própria. Por quê? Ela só pensa ali em reduzir, retirar os alimentos que gosta, deixar de comer doce, deixar de comer arroz, deixa de tomar refrigerante, deixa de tanto de coisa. Só que às vezes é algo que ela não vai sustentar a longo prazo, né? Então ela não vai manter isso aí a longo prazo. E quando ela volta a comer aqueles alimentos ali, ela acaba reganhando o peso de volta e até mais, tá? E sem contar que quando a gente já vai para uma estratégia assim, a gente tá mexendo muito afindo ali, né, com o nosso metabolismo. Porque se a gente for pelo pensamento da contagem de calorias, ou seja, vou reduzir o que eu como para me conseguir perder peso, você reduz o seu metabolismo junto. Porque o que acontece? O nosso corpo ele é muito inteligente. Então ele sabe, ele entende que quando você está passando por uma restrição, não tá normal, tá acontecendo alguma coisa ali e nisso aí ele liga um alerta, tá? Então, se você quer perder peso e para você manter o peso normal que você tem hoje, você consome aí, você precisa consumir 2.000 calorias para manter o seu peso atual, se a gente for seguir só o conceito de, né, contagem de calorias, você vai acabar reduzindo, certo? Então eu vou comer 1.600 para me perder peso. Sim, e isso até funciona, porque você perde peso sim, tá? Só que chega um momento que o seu corpo estagna, o seu metabolismo ele vai parar de responder a esse estímulo de calorias. É aquele momento que você fala assim, não, eu tô fazendo dieta, mas não tô perdendo mais peso. É quando você entra no tal do efeito platô. E quando você entra nesse efeito platô, é justamente isso, o seu metabolismo reduzindo junto para ficar equilibrado com aquilo que você está comendo. Por isso que não adianta a gente só contar calorias, a gente precisa ter estratégia na alimentação. E é disso que eu venho falando aqui com vocês diariamente nas lives, e é disso que eu vou falar bastante no nosso desafio gratuito, né? Que vai rolar agora, que começa dia 9, tá? Então a gente vai falar, vai ter estratégias pensando nisso aqui, para a gente não entrar nesse efeito ioiô. Porque quanto mais a gente entra nesse efeito ioiô, ou seja, perde peso, né? Reganha peso, entra nesse efeito aí de estagnação, ou seja, a gente não consegue mais perder peso, fica estagnado, mas o nosso metabolismo fica estragado. Aí a gente acaba tendo cada vez mais dificuldade em perder peso. E isso não tem só a ver com a nossa idade, não tem a ver só com a menopausa, mas tem a ver com essas estratégias, esse passo a passo que foi feito de maneira errada, que a gente não soube
seguir de uma maneira estratégica para ter resultados, tá? Então, quando se trata de perda de peso, não é só contar calorias. Em algum momento ela vai ser utilizada, vai ajudar? Sim, mas tem que ter estratégia, porque se a gente já começa fazendo isso no primeiro momento, você corre o risco de estar estagnando e atrapalhando todo o seu processo de perda de peso, ok? Então, Nutri, o que eu deveria fazer primeiro, né? Então, aí eu aposto que muitas pessoas, quando decidiram perder peso, começaram por conta própria, às vezes já fizeram essa parte aí de reduzir o que tá comendo, né? Contagem de calorias. E sentiu que no meio do caminho isso aí não deu muito certo. Se alguém tivesse identificado com isso, comenta aqui pra mim. Pessoal do TikTok, do Insta, do Face que tá aí assistindo, comenta aqui pra mim se vocês se identificam, já passou por isso aí durante esse processo, tá? Porque é muito comum, gente. É o que mais acontece quando a pessoa quer perder peso. Porque às vezes ela não tem essas informações claras aqui, tá? Então, pensando nisso, o que aconteceu? Eu pensei no seguinte: já que a contagem de calorias é algo que atrapalha as pessoas, por que isso acontece? Aí que eu fui me especializar, fui buscar mais conhecimento a fundo sobre o emagrecimento, tá? Então, eu me especializei e descobri que um passo a passo é muito importante de ser feito. A gente tem que seguir ali, à risca alguns pontos. E são 3 passos muito importantes para quem quer perder peso. O primeiro passo, você precisa regular o metabolismo. Então, primeiro de tudo, você não vai fazer uma dieta ali com contagem de calorias, pesando o que você está comendo. Você não vai para uma dieta low carb, você não vai para um jejum, você não vai fazer nada disso. Primeiro passo é regular o seu metabolismo. Então, as pessoas não pegam esse primeiro passo. Geralmente, ela já vai para low carb, já vai para o jejum, né? Já vai para essa contagem de calorias aí. Então, o primeiro passo, você precisa regular o seu metabolismo. E eu vou falar mais a fundo aqui sobre isso, explicar para vocês, tá? Então, se você está se identificando, curte essa live para que ela chegue para mais pessoas, compartilhe também, porque é muito importante, gente, ter aquela pessoa que vai acompanhar vocês, que vai estar junto com vocês durante essa trajetória, tá? Porque às vezes tem um dia que a gente está desanimado. Então, essa pessoa, ela vai ser uma âncora, ela vai ser alguém que vai nos ajudar a ficar motivado, a ficar ali empenhado nesse processo. Então é muito importante. Então chama uma amiga para vir assistir, compartilha essa live com ela, curte bastante para essa live subir, mais pessoas conseguirem vir ter acesso a esse conteúdo que a Nutri está explicando aqui, tá bom? Então o primeiro passo é esse. O segundo passo, a gente vai acelerar o processo de perda de peso. Então olha só para vocês verem o que eu tô contando aqui para vocês. Primeiro a gente regula o metabolismo, depois a gente acelera. E muita gente já quando inicia já vem com o quê? Eu quero acelerar meu metabolismo. Já vem pensando em termogênico, já vem tomando cápsulazinha que a blogueira explicou, que a blogueira recomendou. E olha pra você ver, aqui ela tá fazendo um grande risco, correndo um risco de estragar todo o metabolismo dela. E eu vou explicar e vocês vão entender por quê, tá? E por último a gente vem fazer a manutenção, que é a última etapa desse processo. Então, como que a gente perde peso, Nutri? Com 3 passos simples. Regular o metabolismo, acelerar o metabolismo e fazer a manutenção. São esses 3 passos. E quando a gente faz eles fora de ordem, dá tudo errado. Você corre risco de estagnar na perda de peso, entrar em efeito sanfona, efeito ioiô, não conseguir mais reduzir, ou seja, cagar o metabolismo todo, tá? Por quê, gente? O que é essa fase da regulação, Nutri? O que eu preciso regular meu metabolismo? Como assim? O que pega aqui, gente? Quando você ganha peso, não é simplesmente estético. Porque às vezes a gente, né, visualmente, a gente só foca no estético. Eu tô com essa pochetezinha aqui que tá me incomodando. A dobrinha aqui, não é assim? Tá incomodando. Aqui meu bracinho gordo, minha bochechinha, a papada. Não é esses locais que incomodam? O culote, né? Então, esteticamente, visualmente, quando você decide perder peso, você só vê a gordura que você quer eliminar. Por isso que às vezes, né, a gente pensa que assim, é só vou reduzir porque eu só vou eliminar a gordura, só treinar e fazer dieta e pronto. Mas não é assim. E eu como Nutri aqui, tô aqui para orientar vocês que quando você ganha essa pochetezinha, ganha essa gordura localizada, você ganha junto uma alteração no seu metabolismo. O seu corpo não é mais o mesmo.
tá? Então, a alteração do nosso metabolismo, ela não ocorre só com o passar da idade. Ah, eu tô na menopausa. Ah, eu tô com 40 anos. Não, não é só isso que faz o seu metabolismo alterar. Não é só a tireoide que faz o seu metabolismo alterar. Mas a gordurinha que você foi estocando aí ao longo dos meses, anos, né? Essa gordurinha que está aí localizada, ela está alterando o seu metabolismo. Porque ela vai fazer você ficar inflamado, ela vai fazer você ter um déficit mitocondrial, ela vai fazer você ter tendência a perder massa magra e ela vai fazer você ter tendência a ter resistência à insulina. Essas 4 alterações que ocorrem no seu metabolismo quando você ganha gordurinha, tá? Com essa gordurinha localizada, são 4 alterações que vão te atrapalhar e muito a emagrecer, a perder peso. Por isso que a gente precisa ter estratégia, porque antes de você pensar em contar calorias, em deixar de comer isso, deixar de comer aquilo outro, fazer jejum, low carb, você tem que pensar nessas 4 alterações. E vocês vão ver que às vezes quando a gente pensa só em contagem de calorias, a gente não pensa nessas 4 alterações. Aí a gente acaba contribuindo para que essas alterações aqui, ou seja, para que perda de massa magra, déficit mitocondrial, resistência à insulina e inflamação aconteçam mais, tá? Então, o que pega aqui? Inflamação, pra vocês terem uma noção, é tipo essa inflamação que a gente tem de dor de garganta, tá? Só que é uma inflamação que ocorre no nosso corpo todo. E aquela pessoa que tem principalmente gordura, região abdominal, gordura dura, é uma pessoa que tem muito mais inflamação. Inclusive, a gente vai ter... Eu esqueci a minha agenda. A gente vai ter uma live essa semana, que essa semana próxima que vai entrar, eu acho que é a semana próxima, que eu vou falar dos tipos de gordura e vou explicar a vocês, vocês vão entender que tem até estratégias alimentares para cada tipo de gordura que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem gordura, inclusive, de cor diferente e gordura ali... Eita, meu carregador, vou ter que pegar, que meu telefone tá acabando a bateria. Só um minuto, gente. Eita. Então, galera, vocês vão entender que a gente tem aqui cores diferentes de gordura. Então, a gente tem gordura branca, gordura bege, gordura marrom e tipos de localização de gordura. Gordura mole, gordura dura, gordura localizada na região abdominal, gordura localizada em outras regiões. Então, a gente tem isso também, tá? Então, vai ter live aqui que eu vou falar sobre isso. Então, acompanha a Nutri para vocês não perderem nada, tá? Então, o que pega, gente? Essa inflamação, o que essa inflamação faz? Olha só pra você ver como que é um ciclo vicioso aqui. Por isso que a gente tem essas 4 alterações, porque o excesso de gordura leva a elas e cada uma delas contribui para que as outras surjam, tá? Então, essa inflamação contribui para você perder massa magra, para você ter déficit mitocondrial. Presta atenção, déficit mitocondrial vocês vão ver que é um ponto importantíssimo para quem quer perder peso. E para você aí ter resistência à insulina, tá? A perda de massa magra, ela vai impactar nesse déficit mitocondrial, ela vai impactar numa inflamação no seu corpo, porque a musculatura, a nossa massa magra é o que sustenta o nosso corpo, mantém nosso corpo acelerado para queima de gordura, tá? O déficit mitocondrial, o que é isso, Nutri? Déficit mitocondrial é quando a gente não tá tendo mitocôndrias funcionando a todo vapor. E o que é mitocôndria, Nutri? É onde você queima gordura. Por isso que muitas pessoas não veem resultados na dieta, mesmo fazendo restrição calórica, mesmo morrendo de treinar. Por quê? Pessoas com excesso de peso, elas têm tendência a desenvolver esse déficit mitocondrial, tá? Só o fato de ter excesso de peso já contribui para aparecer esse déficit mitocondrial. Só que tem essas outras alterações que também contribuem para mais déficit mitocondrial, ou seja, perda de massa magra. Resistência à insulina e inflamação faz você ter mais esse déficit. Olha que loucura que é. Por que às vezes parece ser tão difícil perder peso? Por que simplesmente no primeiro mês você faz restrição calórica, você tem resultado, mas depois você começa a não ver tanto resultado mais, você sente cada dia mais dificuldade em perder peso?
Porque a gente não trabalha, não está trabalhando ali, né? Esses 4 alterações que ocorrem no seu metabolismo. E a gente precisa trabalhar essas 4 alterações aqui antes de fazer uma redução de calorias, antes de ir para jejum, antes de ir para qualquer outra coisa. A gente tem que pensar nesses pontos aqui, tá? Vocês sabiam disso? Comenta pra mim. Galera que tá aqui no Tik, no Insta, vocês sabiam disso? Vocês já tinham sido, né, orientados sobre isso? Eu visto alguma coisa básica sobre isso? Então, por isso, gente, que às vezes perder peso pode ser tão, assim, complicado, tá? Porque a gente não pensa nessas alterações. E olha só pra vocês verem. O que acontece quando a pessoa vai só por restrição calórica? Ela começa, vamos supor, vou fazer uma low carb, porque a low carb é uma dieta super emagrecedora. Low carb auxilia sim, tá, gente? Mas no momento certo. Porque aqui você já tá tendo essa tendência a perder massa magra. Tá com esse déficit mitocondrial. Tá inflamado. Então, seu corpo já tá assim, num estresse total, tá? Ele tá com o sinal de alerta ligado, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele imagina assim, nossa, qualquer hora essa pessoa pode bater as botas, né? Então, ele tá com esse alerta ligado, tá com isso aqui tudo acontecendo. Aí, você vai fazer uma low carb aí, com restrição calórica. Ou seja, parei de comer arroz, não como mais macarrão, não como batata, tô comendo só folha, vegetal e carne. Beleza. Só que você não preparou o seu corpo, você não regulou. Você não regulou esses 4 fatores aqui. Aí, o que acontece? Você começa a fazer, você até vê, às vezes, resultado. Tem pessoa que, por exemplo, vai ali e perde bastante peso, tá? E essa pessoa fica toda empolgada que perdeu peso. Só que a hora que a gente vai analisar, essa pessoa não perdeu peso de gordura. Ela perdeu água e ela perdeu ali massa magra junto. Por quê? Porque o nosso corpo, o seu corpo, ele precisa de carboidrato. Carboidrato é a principal fonte de energia para ele. Então, quando a gente entra no jejum, dieta cetogênica, low carb, se esse metabolismo ele não sabe que tá na hora dele parar de usar carboidrato e começar a usar gordura, a gordura localizada que você tá aí guardando como fonte de energia, ele vai começar a usar o seu músculo, ou seja, sua massa magra, seu músculo, como fonte de energia. Porque ele não foi ensinado, ele não tá certo adaptado para usar a gordura localizada. Então, ali você corre risco de perder mais massa magra. Perdendo massa magra, a gente tem mais tendência a ter resistência à insulina, ou seja, é quando a pessoa come carboidratos ali e ela tem um grande estímulo da produção de insulina, tá? E essa insulina é um hormônio que bloqueia a perda de peso, que ela bloqueia a queima de gordura. A insulina, a gente tem que saber distribuir, fazer com que ela seja distribuída ao longo do dia de uma maneira equilibrada, senão a gente vai bloquear a perda de peso, bloquear a queima de gordura. A Elis comentou aqui que não sabia, né? Perdeu 33 quilos há 5 anos atrás, mas perdeu massa magra junto, fiz por conta própria. Hoje mantenho 58 há 5 anos, mas perdi massa magra junto, tá vendo? E como que a gente sabe que perde massa magra junto, Nutri? Um dos principais pontos, gente, é às vezes flacidez no corpo, né? O corpo mais mole, né? Então, sabe aquele... o tchauzinho que a gente gosta tanto de eliminar? Esse tchauzinho aqui, gente, muitas vezes não é gordura que a gente tem, é falta de massa magra aqui. Por isso que a hora que dá o tchau, fica tudo molenga, tá? Perna muito mole, flácida, tá? Então, isso aí, gente, é uma perda de massa magra. E a massa magra que faz com que a gente tenha mais ali mitocôndrias, porque nos músculos tem bastante mitocôndria, é no músculo que a gente tem a mitocôndria, que é onde a gente queima gordura, tá? E ela também faz a gente ter mais tendência a ter resistência à insulina. E o seu corpo acaba gerando uma inflamação, porque ele entende o seguinte, poxa vida, o que está acontecendo? Eu tô perdendo músculo aqui, músculo está sendo eliminado. Então, essa pessoa, ela deve estar passando fome, ela está numa guerra, ela está numa situação de perigo. Então, ele gera essa inflamação. E essa inflamação, olha o que ela faz no nosso corpo. Ela liga o botãozinho ali de emergência, fazendo com que a gente tenha dificuldade de perder peso, porque o nosso metabolismo, ele vai reduzir.
tá? Porque ele entende que você tá em perigo. Então, se você tá em perigo, pensa aqui comigo, vamos supor que você ficou perdido no meio de uma mata e você só tem uma sacolinha ali que tem um pacotinho de bolacha e uma garrafinha de água. Você vai comer aquilo tudo de uma vez? O que a gente acaba fazendo? Você não sabe que hora que você vai sair dali. Então, você vai tentar economizar o máximo possível. Porque você não sabe quanto tempo você vai ficar preso ali naquela floresta, né? E você vai tentar o quê? Achar alimento. Tentar comer o máximo possível de outras coisas ali que estão, né, na natureza. Não é isso? Pelo menos qualquer pessoa ali, né, pensa que tenha o critério de pensar em sobreviver, né, quer sobreviver, ela vai fazer essa estratégia. Então, se você tá perdido no meio de uma floresta, com um pacotinho de bolacha e uma garrafinha d'água, você vai tentar economizar isso que você tem, essa reserva energética que você tem, e vai tentar achar outras para comer o máximo possível das outras que estão ali, né, nessa floresta. É isso que o seu corpo faz diante de uma inflamação, diante de um sinal de alerta. Ele entende que você está perdido na floresta, então ele vai preservar o que está estocado, né, a sua pacotinho de bolacha, sua garrafinha d'água. Ou seja, ele vai guardar isso aí, manter isso aí guardado, tá? E vai fazer com que você estoque mais gordura. Aí é a hora que você tem contato com aquele alimento. Aquela pessoa que fala, nossa, eu não posso nem olhar para um hambúrguer que eu já engordo. Justamente por isso, porque o seu corpo, ele não sabe o que vai acontecer, então ele tá com medo. Oi, Josenilda, boa noite, tudo bem? Já fez inscrição, Josenilda, pro desafio gratuito? De pré-carnaval vai começar dia 9. No link do meu perfil aqui tem o link que é só clicar e fazer a inscrição. Quem não conseguir pelo grupo do WhatsApp lá, me chama depois no direct, me passa o telefone direitinho, que aí eu coloco vocês lá, tá? Quem não conseguir entrar, tá bom? Então, gente, por isso que a primeira passo para perder peso é a gente regular esse metabolismo. É a gente normalizar essa resistência à insulina, a gente melhorar essa massa magra, preservar essa massa magra, tá? É a gente ali melhorar essa inflamação. Então, aí vem o quê, né? Uma alimentação mais anti-inflamatória, mais detox, ok? É a gente aí tá modulando esse déficit mitocondrial. Por quê? Não adianta nada você ficar ali, né, estimulando lipólise, ou seja, quebra da gordura, ou seja, estimular o seu corpo a pegar essa gordura localizada, tá, para ser, né, eliminada, se ele não consegue queimar. Porque se o seu corpo não queima gordura lá nas mitocôndrias, ela vai voltar e ser estocada de novo. É isso que acontece muito com as pessoas que às vezes só pensam em tratamentos estéticos, só fazem tratamentos estéticos ali, mas não tem uma melhora da alimentação. Então, o que eu falo a respeito de tratamento estético, né? Criolipólise, lipocavitação, eu nem sei as que estão falando hoje em dia no mercado, mas é ozônio, né? Para queimar gordura, perder gordura. Elas vão contribuir? Sim. Mas elas fazem, a maioria delas, né, fazem lipólise, ou seja, elas estimulam a quebra da gordura. Mas se você não estiver conseguindo fazer a queima da gordura, ela vai ser estocada de volta. Essa gordura vai voltar a ser estocada, tá? Então, a gente precisa fazer a lipólise, mas também tem que ter a oxidação. Tem que ter essas mitocôndrias funcionantes para a gente queimar essa gordura. E essa queima de gordura, ela é prejudicada quando a pessoa tem excesso de peso, porque ela está no déficit mitocondrial. Ou seja, são as 4 alterações que ocorrem no metabolismo de uma pessoa com sobrepeso, principalmente obesidade, e principalmente daquela pessoa que está com esse metabolismo estragado. Aquela pessoa que vem de várias dietas, que vem fazendo várias vezes restrições ali, faz restrição calórica, perde peso, depois volta a ganhar peso de volta, né? Então, principalmente para essas pessoas aí, elas vão ter esses 4 fatores muito, né, assim, gritantes. E como que eu modulo esses 4 fatores, Nutri? Como que eu faço, né, para me evitar, para melhorar isso aí, tá? Como que a gente faz? Primeiro ponto ali, gente, o que é importante? Cada um deles ali.
o principal ponto é a gente trabalhar essa dieta anti-inflamatória. A gente precisa realmente desinflamar esse corpo, fazer um detox desse corpo aí, tá? Porque a gente melhorando isso aqui, a gente já consegue contribuir para os outros fatores, né? E evitar mais esses outros fatores, ok? Por isso que aqueles shots, chás vão ser interessantes de serem utilizados, tá? Evitar alimentos que têm potencial inflamatório, então alimentos industrializados. Então a gente vai começar a trabalhar a redução desses alimentos, tá? A gente também vai fazer ali, vai precisar bastante de exercício físico, porque o exercício vai fazer a preservação dessa massa magra, tá? Durante a alimentação, a gente vai conseguir preservar ela, mas o exercício vai conseguir estimular e preservar ainda mais essa massa magra. Então, a gente precisa de um exercício físico. Inclusive, eu tive até uma pergunta na caixinha que falou sobre isso. Se a gente conseguiria perder peso sem fazer treino, né? Sem fazer um exercício. Conseguir, a gente até consegue, tá? Pela alimentação, a gente consegue modular. Mas não é aquela perda de peso tão significativa. Não é vai ter uma perda de peso, mas esteticamente corre o risco de não ficar tão legal, porque você pode ter prejuízo nessa massa magra. Então, o exercício físico, ele vai contribuir bastante para esse processo. Então, assim, se no primeiro momento você não consegue conciliar os dois, dedica para um e depois, como se diz, né? Depois você entra com outro exercício. E aqui, gente, nesse momento de regular, a gente não regula, a gente não pensa só no metabolismo, mas a gente também tem que pensar na nossa mente. Não adianta nada, igual eu citei para vocês, reduzir, né, alimentos industrializados. Mas, às vezes, você tá muito bloqueado em relação a isso. Você acha que é impossível ficar sem comer alimentos industrializados. Então, a gente precisa melhorar essa mentalidade sua. Porque se você ficar com essa mentalidade que eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, você tá dizendo pro seu cérebro que você não dá conta. Então, por que você iria conseguir? Como que você vai conseguir? Se você está se bloqueando, se você está com esse pensamento sabotador. Todo pensamento sabotador, quanto mais a gente executa ele, ele vira uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É aquilo que a gente acha que é verdade, mas não é. E aquilo ali nos bloqueia, não deixa a gente tomar o próximo passo. É como se fosse um medo paralisando ali a gente. Então, nessa regulação, além de regular o metabolismo, a gente precisa regular ali também sua mente, seus pensamentos sabotadores. Então, nada de ficar pensando que é impossível, que eu não dou conta, tá? Ontem eu falei muito sobre isso na live de ontem, tá? Ela ficou até salva aqui. Eu falei muito sobre isso. Porque essa mentalidade, ela tem que ser mudada. Impossível não é, porque se fosse impossível, ninguém conseguiria perder peso. Como que a gente tem várias pessoas que conseguem perder? Por que tem pessoas que têm resultado mais rápido do que outras? Principalmente, às vezes, homens, né? Não é só por questão de metabolismo, mas porque o pensamento deles, às vezes, é diferente do nosso. Nós, mulheres, temos a tendência a ter uma sobrecarga emocional muito maior, né? Ou seja, a gente tem aqueles pensamentos de que eu sou obrigada a dar conta de tudo, né? Temos muito mais insegurança, por vezes de usar um biquíni, de usar um certo tipo de roupa, certo? A gente tem muito mais cobranças, a gente se sente muito mais cobrada pela sociedade, pelos nossos familiares. Então, a gente tem esse pensamento, né? Essa questão aí emocional mais agravado do que muitos homens. Os homens, às vezes, são meio assim, né? Liga-se o foda-se, né? Eles não se preocupam tanto. Eles não preocupam tanto com a opinião das pessoas ao redor, como uma mulher se preocupa. Então, por isso que, às vezes, para nós, não é só questão de metabolismo, de genética, né? Mas para nós, muitas vezes, é mais difícil ter perda de peso porque a gente tem essa mentalidade junto. A gente tem esses bloqueios juntos. E, às vezes, a gente não consegue lidar com eles e separar eles, né? A gente fica estagnado nesse processo justamente por isso. Então, por esse motivo, é muito importante a gente, nessa primeira fase da perda de peso, regular não só o nosso metabolismo, regular essas 4 alterações que ocorrem com ele, né? Mas também a gente pensar na nossa mentalidade, a gente começar a mudar ela. Então, hoje, eu convido vocês a parar e pensar assim,
todo pensamento sabotador, limitador que vocês possam ter, driblar esse pensamento, tá? Porque dessa forma a gente torna esse processo muito mais leve, certo? Eu não fiquei flácida, graças a Deus, por causa da atividade física. Perfeita, Elis. Corri praticamente todos os dias, 5 anos, só no domingo que não. Tá vendo? Isso que eu tô falando. A perda de massa magra ali, se a gente, né, pra gente ter esse emagrecimento, ter uma atividade física, vai influenciar bastante nessa perda de massa magra. Se talvez a Elis tivesse feito só parte da alimentação, ela poderia ter perdido esse peso, mas talvez demoraria um pouco mais, né? Provavelmente ia demorar. E ela ia ficar muito mais flácida. Ela ia perder muito mais massa magra, tá? Ia ser muito mais complicado esse processo. A comparação que existe com outras pessoas também influencia muito. Sim, 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 tá? Essa comparação, gente, é justamente aquela questão da gente querer, né? Ter um resultado igual a outra pessoa e não entender as nossas limitações. Porque existe o meu eu ideal, aquele eu que eu idealizo, que eu quero, mas existe aí o meu eu possível. E esse eu possível, ele muda muito, porque cada dia você tem um eu possível diferente, cada mês é um eu possível diferente. Então, por exemplo, antes da maternidade, eu tinha o meu eu possível, né? Eu conseguia treinar todos os dias no CrossFit, eu conseguia levantar 5 horas da manhã, dormir 1 hora da manhã, e isso não afetava em nada pra mim. Hoje, o meu eu possível pós-maternidade é diferente. Por quê? Porque eu tenho uma outra função, eu tenho um outro trabalho. A maternidade é um trabalho, né? Então, além de eu ser nutri, ser esposa e ser dona de casa, eu tenho um baby para me cuidar. Eu tenho mais uma profissão. E uma profissão integral, né? É uma profissão ali que não tem muita folga, não tem muita pausa. Então, hoje, eu tenho que ter essa consciência que o meu eu possível, ele é diferente de antes da gestação, de durante a gestação, né? Porque hoje eu não vou conseguir fazer muitas coisas que eu fazia. Por exemplo, gente, o CrossFit mesmo, que era algo que eu fazia todos os dias. Eu tô com muita dificuldade, então eu tô com os treinos em casa. Esse mês eu vou estar fazendo ali outro treino totalmente diferente, que é a hidroginástica. A caminhada, hoje inclusive fiz caminhada, aproveitei, fui caminhando para fazer minha sobrancelha, voltei caminhando. Com o Heitor junto, né? Então não foi uma caminhada muito longa, porque com ele no carrinho. Mas é o que eu consegui fazer, né? Porque meu eu possível hoje é diferente. Então eu preciso ajustar minha rotina para minha realidade. O CrossFit, amo de paixão. É um exercício que eu amo, eu sinto muita falta de fazer. Mas hoje no momento tá complicado, porque lá tem horário fixo. Então, os horários que eles têm são poucas opções de horários. Eu dependo de alguém para ficar com o Heitor, então é muito corrido, né? O Heitor andou mudando muito a rotina de sono dele. Então, eu até comentei, quem acompanha mais tempo aqui minha saga, né, dessa volta aos treinos, viu que eu até comentei, né? Que eu tinha decidido treinar 4 horas da tarde. Aí eles mudaram no CrossFit, não tem mais treino 4 horas. E passaram o treino para 5h30, 6h30, 7h30, né? E o Heitor, às vezes, eu não consigo ir nesse horário de 6h30, porque é o horário que eu tô pondo pra dormir, tô preparando ele. E se eu treino muito tarde, às 7h30, por exemplo, eu chego em casa muito elétrica. Então, eu demoro muito mais para dormir. E se eu demoro para dormir, né? Depois, na hora que chega de madrugada, o Heitor ainda tá mamando a madrugada. Então, praticamente, o quê? Meu sono fica horrível. Então, por isso que eu falo do eu possível. A gente tem que entender as nossas limitações, mas, atenção, presta atenção aqui na Nutri. Não usar elas como desculpa para que a gente não faça o que precisa ser feito, tá? A gente tem que criar alternativas. O problema é que, às vezes, a gente é muito perfeccionista e quer a perfeição, né? O CrossFit seria o melhor treino para mim agora? Com certeza, né? Eu ia dar muito mais gás, eu ia ter muito mais constância, ia conseguir trabalhar muito mais a minha musculatura junto, mas não é o que eu consigo fazer. Então, o que eu vou conseguir fazer agora é a hidroginástica, porque eu vou no horário junto com a minha mamãe vai olhar o Heitor pra mim, né? E os treinozinhos em casa. Então, é isso que é o primeiro passo. A gente também tem que focar nisso, naquilo que a gente consegue fazer e não ter comparações que outras pessoas
fazer às vezes mais ali do que a gente, tá? Porque cada um tem o seu eu possível. Tem o eu ideal, mas também tem seu eu possível. Ei, Suelaine, tudo bem? Obrigada, que bom que você gosta das dicas da Nutri. A Suelaine comentando que gosta muito de comer doce. Gente, inclusive, olha só pra vocês verem, igual eu tava comentando com vocês da dieta low carb, certo? A dieta low carb, quando a gente não faz ela, né, já vai correndo pra ela, então, por exemplo, aqui a Suelaine, a dieta low carb pra ela logo de início não é a melhor alternativa. Por quê? Porque ela não está certo adaptada, ela tem muito desejo por doce. Se ela faz uma dieta low carb, ela vai acabar tendo muito mais vontade de comer doce, muito mais desejo por doce. Olha pra vocês verem que tiro no pé. Olha pra vocês verem, quando a pessoa não faz o passo a passo, ela acaba atrapalhando essa perda de peso. Então, nesse primeiro passo aqui, que a gente vai regular esse metabolismo, a gente também vai conseguir regular esses sinais aí, esses sinais e sintomas que vêm junto com esse excesso de peso que às vezes a gente tem, né? Então, o desejo de comer doce, ele vem relacionado, provavelmente, aí, à inflamação que ocorre e à resistência à insulina. Uma pessoa que tem resistência à insulina, ela pode ter a tendência a ter mais desejo por doce, tá? Então, por isso que a gente precisa ficar atento, né, a esse passo a passo aí, né? A gente não ir direto para uma etapa, porque, por exemplo, quem quer perder peso e às vezes já vai direto para uma low carb, que é o que muita gente acontece, acaba atrapalhando nesse esquema. Então, aqui, uma dica, por exemplo, para essa questão do doce que a Su comentou aqui, sem pensar em dieta de restrição, sem pensar ali, né, até mesmo deixar e não comer o doce, mas a gente utilizar, por exemplo, a canela ao longo ali das refeições vai contribuir bastante. Por quê? Principalmente, olha só para vocês verem que coisa magnífica. A canela, ela é super anti-inflamatória. Lembra que eu falei que é um dos pontos que a gente tem que trabalhar? Inflamação. E a canela, ela aumenta, né, a sensação de doce ali. Então, uma bananinha com canela, pra você ver, é uma fruta, né, que é fonte de serotonina, que contribui para melhora do prazer e do bem-estar. Lembrando que às vezes a gente busca muito doce quando a gente está estressada, quando a gente está, às vezes, triste, com raiva, tá? Ou seja, sentimentos negativos. Então, a gente precisa de dopamina e serotonina. E uma forma de elevar essa dopamina e serotonina, o nosso corpo, ele entende que é buscando mais carboidratos. Por isso que, às vezes, no momento ali do estresse, a gente quer mais doce, tá? Porque o carboidrato ajuda nessa questão da produção de dopamina e serotonina. Então, a gente vai estar consumindo ali uma banana que tem fonte de triptofano, né? Que vai fazer essa formação dessa serotonina. É docinha, então ajuda já, né? No paladar ali, a gente sentir esse docinho. E também, se a gente coloca essa canela, a gente já potencializa ainda essa sensação do doce aí, tá? E faz com que a gente consiga trabalhar, modular esse fato aí, dessa vontade do doce. A gente consegue ajustar isso. Então, tá vendo essa primeira parte? A gente nem tá pensando em proibir doces, mas a gente tá começando a fazer trocas inteligentes, combinações inteligentes dos alimentos, para que você consiga ter perda de peso, tá? Consiga reduzir medidas sem estragar o seu metabolismo, sem ir direto para uma restrição, para uma, né? Para um momento ali que às vezes não vai ser interessante, tá? Inclusive, gente, no desafio, que já tá todo planejado aí para vocês, que vai começar agora dia 9, né? O nosso desafio gratuito aí, de pré-carnaval. Lá vocês vão ver que eu vou dar dicas simples, vão ser missões simples que vocês vão fazer, né? Mas assim, que vão dar bastante diferença, vão contribuir para a gente trabalhar essa primeira fase aqui de regulação do metabolismo, que é o que quase ninguém faz, né? Porque às vezes a gente já vai direto pro jejum, vai direto para essas estratégias, sem regular o metabolismo. Então lá vai ser bem interessante. Quem não fez a inscrição, no link do meu perfil, só clicar lá e fazer, tá? E chama alguém para participar junto, tá, galera? Chama alguém para participar junto. A Su comentou que fui pra academia agora, graças a Deus. Isso aí, perfeito. Excelente, gente. E a Su, se eu não me engano, é a Su mesmo. A Su trabalha em outra cidade, né, Su?
ela sai tarde de casa, então ela chega em casa também o quê? Cansada, exausta. Então, gente, cansaço, isso aí todos nós temos. Todos nós temos uma rotina apertada. Uns um pouco mais, outros um pouquinho menos. Tem um dia da correria que dá tudo errado. Todo mundo passa por isso. Só que a gente não pode deixar isso ser virar um pensamento sabotador, que depois vai virar uma crença limitante bloqueando a nossa mente. Então a gente já pensa que, pra vocês verem, às vezes nosso corpo, nosso metabolismo já tá bloqueado para perder peso. Aí a nossa mente também bloqueando junto? Não dá certo. Não pode isso acontecer, né? A gente tem que desbloquear esses dois aí. E nessa primeira fase aí, nessa primeira parte, que é a regulação, a gente consegue, né? A gente tem que trabalhar isso pra gente ter resultados. A Elis também adora assistir suas lives e ouvir suas dicas. Já te falei antes. São práticas, reais e cabem no nosso bolso. Não são aquelas coisas milagrosas e mágicas que vemos por aí. Exatamente, gente. Porque não adianta, né? Tem que ser algo que a gente consiga colocar em prática. Por isso que eu comentei com vocês do eu ideal e do eu possível. É o que você consegue colocar em prática. Mas com cuidado para você não estar se sabotando. Não estar colocando pensamento sabotador junto nisso aí, tá? Então, gente, primeira fase é o quê? Regular esse metabolismo, certo? Mas aí entra a segunda etapa, que é o que a maioria das pessoas fazem primeiro, por isso que dá errado, que é a aceleração. Nessa segunda etapa é onde a gente vai acelerar a queima de gordura, é onde a gente vai potencializar essa perda de peso. Então, na primeira etapa, a gente tem perda de peso, sim, mas o foco principal não é ficar perdendo peso. Porque o que acontece? Muitas pessoas, principalmente quem tem que perder uma quantidade grande, ou às vezes vem já estagnado nessa perda de peso, elas querem já com o primeiro mês já perder ali 10 quilos, 20 quilos, que é rápido. E não foi assim que a gente ganhou peso. A gente ganhou peso ali, não foi do dia pra noite, né? A não ser que tenha acontecido uma mágica aí, eu não tô sabendo, né? Mas para você ganhar peso, para você estar no estado atual que você tá hoje, foi uma sequência de coisas acontecendo, de meses, quiçá até anos, para você chegar no nível que você tá hoje. Então, não vai ser do dia pra noite, dentro de um mês, que você vai perder 10, 20 quilos, tá? Se isso aconteceu, provavelmente você tá perdendo água ali, tá perdendo massa magra junto, tá? Então, isso é muito difícil de acontecer. Então, a gente tem que pensar que é um processo que às vezes não vai ser tão rápido assim, tá? Principalmente se o seu metabolismo está muito travado, ok? Então, nessa segunda fase, a gente vai pensar nessa aceleração depois que a gente regular esse metabolismo. Então, depois que você fez essa primeira fase, essa primeira, né, vamos supor, uma semana aí dessa fase, você consegue já melhorar esse metabolismo para a gente vir para uma parte que chama aceleração. Aqui que a gente vai pôr intensidade, aqui que às vezes a gente vai terminar de perder aquela gordurinha que ainda falta, porque às vezes nessa fase de regulação, às vezes, vamos supor, uma pessoa que tem que perder 10 quilos. Às vezes, nessa primeira fase de regulação, ela consegue perder ali, sei lá, 6 quilos, vamos supor. Aí, nessa fase agora de aceleração, ela termina de perder esse resto que lhe faltava, tá? Então, nessa fase de aceleração, aí a gente pode vir com uma low carb, um jejum, uma cetogênica, por exemplo, tá? Ou até mesmo contagem de calorias, mas com estratégia, para não deixar o seu metabolismo reduzir junto, não ficar estagnado. Então, a gente vai fazer ciclos de estratégias. Então, mesmo assim, quando eu falo low carb, cetogênico, você não vai ficar ali o resto da vida cetogênico, o resto da vida low carb. Não. A gente precisa ciclar, né? A gente precisa fazer ciclos disso. Porque senão o seu metabolismo o quê? Adapta. Nosso metabolismo ele é super adaptado. Ele vai adaptando. Né? Então, do mesmo jeito que a gente adapta a contagem de calorias, a restrição calórica, o nosso corpo ele também se adapta a uma low carb, ele se adapta a um jejum. Então, a gente tem que fazer modulações dessas estratégias, a gente tem que ciclar elas ali, tá? Para que você não estagne e continue sempre perdendo peso, continue sempre queimando gordura. Então, nessa fase aqui de aceleração, que é quando a gente pode vir, às vezes, com termogênico, com suplemento para potencializar a perda de gordura, reduzir gordura localizada, porque existe, tá? Existe suplementos que podem contribuir para isso.
Mas eu não falo tanto sobre isso aqui, de termogênico, de tal, porque às vezes se eu falo, a pessoa não fez a fase de regulação, já vai direto para essa aceleração e aí não vê resultado, o treino dá certo e joga dinheiro fora. Porque é caro esses tipos de manipulados mais específicos, tá? E, né, gente, as coisas estão difíceis, a gente não pode jogar dinheiro fora. Então, para essa fase aqui, a gente tem que regular o metabolismo primeiro. A Cláudia perguntou aqui. Eu tomo açafrão, gengibre, limão com água morna todos os dias. Faz diferença? Faz sim. Você está tomando um excelente potente aí, anti-inflamatório, estimulador de biogênese mitocondrial e regulador do seu... Eita. Mãe, né, gente? Babá eletrônica aqui do lado. É um momento que todo mundo fica tenso, né? O Heitor tá revirando na cama ali, daí a gente fica assim, meu Deus, será que ele vai acordar? Tomara que não. Então, gente, anti-inflamatório que você tá fazendo. Você tá fazendo aí um regulador do cortisol também, ajudando a modular os níveis de cortisol aí ao longo do dia. E melhorando a biogênese mitocondrial, ou seja, o local, né? Melhorando aí o local onde a gente queima gordura. Essa combinação é interessante. Água morna, gente, a água morna é muito interessante para quem tem o intestino preso, tá? Não sei se é o seu caso, né? Mas para quem tem o intestino preso, tem muita dificuldade de ir ao banheiro, consumir ali, inclusive até umas 500, 700 ml de água, até mais, às vezes de manhã em jejum e morna, acaba estimulando mais esse intestino, tá? Mas em relação dessa questão de ser anti-inflamatório, essas coisas assim, não faz diferença, pode ser com a água normal mesmo, tá? Outro detalhe, gente, vocês entendem que esse açafrão, esse gengibre, esse limão, não é que eles vão lá e queimou a sua gordura, não é, tá? Mas eles vão atuar em mecanismos que tem no nosso corpo que atrapalham a gente perder peso e a gente precisa regular. Então, por exemplo, aqui, olha só, Su, não sei se você tá na live, mas pega essa dica aqui também. O limão, gente, ele é azedo, né? Então, esse limão, logo de manhã, ele acaba ajudando, né? Toda essa misturinha aí, né? Ela mexe com o nosso paladar e estimulando a gente ter mais facilidade a aceitar alimentos azedos e contribuindo para que a gente reduza o desejo de doces, tá? Aqui, então, essa receitinha que a Cláudia comentou aí, ó, a gente já consegue contribuir para a redução de doces através da modulação do paladar. É super anti-inflamatório, porque o gengibre e o açafrão têm essa ação anti-inflamatória. Então, eles vão contribuir para desinflamar esse corpo. Se a gente desinflama esse corpo aí, a gente automaticamente também contribui para o desejo de doces e para vários outros processos aqui. O açafrão, ele vai ajudar a fazer a biogênese mitocondrial, estimula a produção, né, a maturação de novas mitocôndrias, tá? E outro detalhe, o limão, ele ajuda a modular a liberação também do cortisol. O cortisol é um hormônio que hoje em dia está em alta, é muito comum a gente ver as pessoas com excesso de cortisol, porque todo mundo hoje em dia vive estressado, né? Não dorme bem, passa raiva no trabalho, passa raiva no trânsito, passa raiva em casa, passa raiva com os filhos, com o marido, a gente vive um turbilhão, né? Muita responsabilidade, muita coisa. Parece que o dia nem rende, a gente nem consegue fazer tudo que a gente precisa ao longo do nosso dia, tá? Então, esse limão, ele também contribui para essa modulação desse cortisol, ok? Ele também faz isso aí. E o cortisol é um hormônio que bloqueia a queima de gordura. Quando ele tá alto, quando fica alto, quando a gente está inflamado, o nosso corpo, ele entende que a gente está em estado de emergência. É aquela historinha que eu contei para vocês aqui no início. Tô lá no deserto, né? Tô lá na floresta, presa lá na floresta, só com um pacotinho de bolacha e uma garrafinha de água. Então, o que meu corpo vai fazer? O que você faria? Vou comer menos disso, vou fracionar para comer menos da minha reserva e vou tentar caçar o máximo possível de coisas para comer aqui para me manter viva. O nosso metabolismo, o nosso corpo funciona e entende da mesma forma. Então, quando a gente tem liberação de cortisol, ele entende que você está em guerra e ele faz, né, essa redução aí do gasto energético, essa redução do metabolismo. Gente, eu falo dessa forma, né, então assim, é uma forma dando
essas suposições, igual da floresta, ser perdido na floresta, para ser uma forma mais clara para vocês entenderem, tá? Para ficar mais dinâmico para vocês entenderem. Vocês conseguem entender quando eu explico assim? Vocês acham que é muita viagem? Porque às vezes se eu ficar falando muita palavra difícil, né? Às vezes vocês não conseguem compreender. Nem a gente que é nutricionista, é difícil a gente ficar lembrando dessas palavras todas, a gente ficar, né, enfeitando demais. Então, por isso que eu falo assim, não sei, às vezes, né, se isso agrada a vocês, mas eu acho que é uma maneira mais fácil de vocês compreenderem, de vocês entenderem, né, assimilarem melhor o que eu tô falando, né, porque senão, né, fica complicado. A Elis também toma, só tem dúvidas quanto aos horários de tomar esse shot. E depois que você me ensinou, adiciona a glutamina. Perfeito. Em relação aos horários, gente, de shot, o que acontece? Vocês vão pegar duas dicas aqui, top, que é o quê? Ciclo circadiano, ele contribui muito em questão de horários, de refeições. O nosso ciclo circadiano, ele vai interferir muito nisso. Mas quando a gente pensa em seguinte aqui, de noite, noturno, que é o período que a gente faz durante o sono, nosso detox, nossa limpeza do nosso organismo, aqui a gente já tem 2 horários estratégicos para isso, que seria, por exemplo, antes de dormir e ao acordar de manhã, tá? Por que antes de dormir? Antes de dormir, shots que vão estimular essa limpeza do nosso corpo, esse detox, e de manhã, shots também que vão estimular, né, essa limpeza, acabar, né, de fazer essa eliminação desses resíduos, dessas toxinas. Então, todo dia à noite, quando a gente dorme, inclusive, olha só pra vocês verem outra coisa. Vocês já devem ter visto esteticistas falando que, tem que lavar a pele, né, o rosto antes de dormir, né? E às vezes a gente pensa assim, mas eu durmo de maquiagem, mas quando eu tô na festa, por exemplo, eu não tiro a maquiagem. Então, por que faz mal dormir de maquiagem? Né? Alguém, às vezes, já deve ter refletido sobre isso. Porque as estetas, né, as orientam muito, né? Tem que lavar o rosto, higienizar o rosto antes de dormir. E, às vezes, a gente pensa, mas se eu tô na balada, ficar a noite inteira na balada, eu não lavo o rosto? Por que tem que ser antes de dormir que eu tenho que lavar meu rosto? Não é verdade? Às vezes, a gente tem esses pensamentos. Por quê? Porque quando você tá dormindo, você tá fazendo detox, você tá fazendo limpeza do seu corpo. E quando você tá lá na balada, né? Quando você tá lá, né, dançando, tá lá e tal, você não tá fazendo detox, porque você tá acordado. Então, o sono, mas outra dica, dormir influencia no seu detox natural, na sua limpeza natural do seu corpo. Por isso que você ficar a noite inteira de maquiagem não vai ter tanto efeito na sua pele, no seu rosto, do que dormir maquiada. Porque quando você dorme maquiada, aquilo ali, aquela sujeira, vai atrapalhar o detox natural ali das suas, né, das células do seu rosto, porque ele ocorre durante o sono. Então, se durante o sono você está fazendo detox, você está com a cara toda carregada, toda, né, suja, né, com a maquiagem ali que é química, é substância química, né? Hoje em dia a gente tem maquiagens mais orgânicas, mais, né, cheia de bereberém lá. Mas, se não for, aquilo ali é sujeira no seu rosto. Então, o seu corpo, ele vai ter muito mais dificuldade a fazer essa limpeza, tá? Já quando você, antes de dormir, lava o rosto, passa um creme hidratante, faz uma máscara facial, isso aí melhora muito mais. Então, isso que a gente faz esteticamente é o que a gente precisa fazer internamente. Então, esse shot, um chá antes de dormir, ele vai contribuir para esse detox, para essa limpeza natural que a gente faz durante o sono, tá? E esse detox, essa limpeza é muito importante porque ela vai interferir na nossa perda de peso, nesse processo anti-inflamatório aí do nosso corpo, tá? Se você já tem excesso de peso, então você já tem aquelas alterações, perda de massa magra, resistência à insulina, déficit mitocondrial, tá inflamado e você ainda não dorme bem, você ainda acaba ficando ainda mais inflamado, porque você não favorece essa higienização natural do seu corpo, certo? A Cláudia entendeu a explicação, Elis também. Perfeito, gente. Então, a gente pensar nesse sono também é importante, se tratando de perda de peso. Então, recapitulando aqui, gente. Passo a passo, regular o metabolismo. E segundo passo, a gente vai acelerar esse metabolismo. Aí que a gente vai brincar com essas estratégias. Então, entende que aqui, por que é importante ter essa regulação, não só de metabolismo, mas também mental? Porque, vamos supor, um jejum ali.
que você vai ficar, sei lá, 18 horas sem se alimentar. Se você é uma pessoa que fica muito pensando em comida, fica assim, ai meu Deus, eu tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer, o que acontece ali? Você vai ter dificuldade, porque você já levanta pensando em comida. Então a gente tem que trabalhar essa mente. Então o jejum ali não vai ser indicado para você, né? Você não vai conseguir fazer esse jejum também. Se você tem aquele pensamento, eu não deixo de, né? Eu não posso deixar de comer arroz, não posso deixar de comer ali doce, né? Eu não consigo ficar sem doce. Quando a gente vai fazer uma estratégia low carb, uma cetogênica, a gente precisa, por um período ali, ficar, né, sem o doce, reduzir alguns tipos de alimentos. E se você tem essa crença limitante, essa dificuldade muito forte ali, né, em você, você não vai conseguir ter resultados ali, porque você não vai conseguir manter constância nesse processo. Você vai ter dificuldade ali para isso, tá? Então, a gente tem que pensar não só no quesito de mudança, né, regulação do metabolismo, mas também regulação da nossa mentalidade também, mudar essa mentalidade para isso, tá? Pós-cirurgia de vesícula, qual o cuidado alimentar? Pois a vesícula é onde a gente armazena a bile, né? Que é responsável, que auxilia aí no processo de digestão de gorduras. Então, geralmente, a pessoa que tem, geralmente, né, pessoas que têm essa retirada da vesícula, né, por exemplo, elas não conseguem armazenar essa bile. Então, essa bile, ela fica constantemente sendo pingada, tá? Ela não armazena e ela é liberada na hora que ela simplesmente só come gordura. Ela é constantemente liberada. Então, essa pessoa, por exemplo, ela tem que tomar cuidado, porque ela não pode comer de uma vez um montante muito grande de gordura, porque às vezes o metabolismo dela não vai conseguir dar conta daquilo tudo, tá? Então, provavelmente é uma pessoa que pode ter tendência a passar mais mal quando come um hambúrguer, que vai ter bacon, que vai ter, né, aquele bife bem caprichado na gordura, vai ter maionese, que é mais gorduroso, ou uma pizza, por exemplo, de 4 queijos, ou calabresa, que é mais gordurosa. Às vezes é uma pessoa que, quando comer esses tipos de alimento, né, uma porção de batata frita, ela vai ter desconforto, ela vai ter mal-estar ali, porque ela não vai conseguir fazer essa digestão de uma maneira eficiente, porque ela tem essa dificuldade nessa liberação da bile. Não é que ela tem dificuldade em liberar, mas é porque a bile, ela não é armazenada e liberada só no momento que ela precisa, tá? Então ela tem que tomar cuidados com isso. E tem que fazer, então, uma alimentação que ajude a ela não ter essa liberação grande de gordura, né? Que essa gordura chegue muito, muito rápido ali, tá? Primeiro ponto, controlar as quantidades. Então, vamos supor, vai comer uma pizza de calabresa, não comer 3, 4 fatias. Tentar comer, né, apenas uma fatia ali, tá? E antes de comer essa fatia, utilizar alguns artefatos, né, alguns artimanhas que vão ajudar a reduzir essa absorção dessa gordura. Então, por exemplo, ali, colocar, né, comer uma salada, uma pré-salada, uma pré-refeição antes desse tipo de refeição mais calórica, vai contribuir, vai ser interessante. Algum suco ali, por exemplo, com couve, tá? Um suco verde vai contribuir para esse processo, com semente de chia, tá? A semente de chia, ela auxilia nessa redução aí, ela contribui para que a gente não absorva tanta gordura, tá? Ela tem essa função, ela contribui para isso. Outra pergunta aqui da Amanda, aqui no TIC. Tenho colesterol e eu acho que triglicérides, deve ser, né, Amanda? Alto. O que acontece? Também precisamos regular isso aí, tá? Triglicérides e colesterol alto, um detalhe, muitas vezes a gente acha que ele tem a ver com o excesso de gordura que a gente come, tá? Mas muitas vezes está relacionado com excesso de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Então, nesse caso, a gente tem que ter uma alimentação estratégica. A gente não pode comer carboidratos refinados de maneira ali sozinho, né, sem nenhum acompanhamento junto, porque acaba contribuindo para elevar ainda mais, ok? E a gente precisa ter uma alimentação bem carregada em fibras, então caprichar em bastante folhosos, vegetais mais crus. Essa semente de chia que eu dei a dica aqui ajuda a contribuir para reduzir esse colesterol e esse triglicéridos também. E ômega 3.
inclusive suplementar ômega 3, gente, porque na nossa alimentação às vezes é muito pobre, às vezes a gente não tem ali uma boa dosagem de ômega 3, porque as principais fontes vêm o quê? De peixe, sementes, por exemplo, semente de chia, castanha, né? E às vezes a gente não come tanto esses alimentos no nosso dia a dia. Então, às vezes, suplementar, principalmente no caso dessa pessoa aqui, que ela já tá diagnosticada, ela tá com elo alto, então, para a gente potencializar essa melhora, é interessante a suplementação, tá? Suplementação do ômega 3. Consumir uma cápsula antes do almoço e uma cápsula ali antes do jantar, já é interessante. Essa orientação que eu tô dando aqui, gente, é uma orientação que não faz malefício, não faz nenhum efeito assim, né, ruim, por isso que eu falo sobre ela aqui, eu dou ela aqui. Mas se fosse algum outro suplemento mais específico, né, um suplemento que poderia dar alguma contraindicação, que deveria ser, como se diz, individualizado, aí vocês não me vêm falando aqui, tá? Tudo que eu falo aqui em relação à suplementação, igual por exemplo desse ômega 3, é algo que qualquer pessoa pode consumir. Inclusive crianças deveriam ter suplementar, porque o ômega 3 ele participa muito da nossa cognição, tá? A parte da memória e tudo isso. Tá bom, Elis, boa noite, lindeza, imagina, não tem problema. Eu também já tô finalizando, porque já vai dar 1 hora aqui também de live, gente. Como vocês sabem, né, pessoas aí que tem tanto de coisa para fazer, né? A gente já tem que limitar o horário para os vídeos, senão acaba sendo difícil. Então, gente, que acontece aqui? Eu já vou finalizar a live, tá? Já tem 1 hora que eu tô falando aqui sem parar para vocês. Pessoal aqui do TIC, essa live fica salva lá no Insta, no link do meu perfil. Vocês conseguem acessar e assistir ela desde o início. Eu já vou deixar ela salva lá. Inclusive, vai rolar desafio de carnaval gratuito, 1 semana inteirinha ali com a Nutri. Inclusive, depois, quando a gente tiver nesse desafio, não vou estar fazendo mais lives aqui, vai ser fechado só para quem tá lá no desafio. E é só clicar no link do meu perfil que você consegue ver as outras redes e fazer a inscrição também pro desafio, tá? Desafio de pré-carnaval. E chama mais alguém para participar junto, uma amiga, uma mãe, né? Seja quem tá nesse processo aí de perda de peso, tá querendo ser mais saudável, ou seja, ter o corpo ideal de uma forma leve e prazerosa, tá bom? E amanhã a gente tem live novamente, só que amanhã vai ser mais tarde, vai ser às 20h20, tá? Uma live. Eu vou olhar depois o assunto direitinho, mas eu acho que eu já tenho anotado o que eu vou falar sobre o que eu vou falar aqui pra vocês. Gente, eu tenho que falar mais um ponto, quase que eu esqueci. Nossa senhora, ó, pra você ver, ainda bem que eu bati o olho aqui e lembrei. Hoje na live, né, eu tava falando aqui pra vocês sobre os 3 passos pra conseguir perder peso, eliminar gordura, né? São 3 passos simples que a gente tem que fazer. Então, eu expliquei tudo desde o início. Primeiro passo é a gente regular o metabolismo e a mente junto. Segundo passo vem a aceleração. E o terceiro passo é a manutenção, que é o que muitas pessoas não fazem. As pessoas só focam no processo de acelerar. Por isso que elas reganham peso de volta. Por isso que elas voltam a engordar. Elas não fazem manutenção desse peso. Porque, gente, mesmo a gente perdendo peso, essa perda de peso aí, ela pode ser reconquistada. Tá? Com o passar dos anos, a gente pode ganhar o peso que a gente perdeu de volta. Isso pode acontecer. E por que que isso acontece, Nutri? Porque a gente não faz a manutenção dele, tá? E o que é essa manutenção? Primeiro ponto, gente. Quem tem obesidade, principalmente pessoas que são obesas, eu tô falando de quesito de obesidade. Não é um sobrepeso, um excessozinho de peso, não. É obesidade. Obesidade é uma doença crônica. É uma doença. É diagnosticado como doença. Por isso que às vezes eu fico puta quando eu vejo algumas blogueiras aí estimulando a obesidade. Como assim, Nutri? Romantizando a obesidade. Gente, a gente tem que se amar, a gente tem que gostar da gente, mas eu vejo, tem uma blogueira específica, que eu não vou citar o nome, mas ela fica mostrando, ela comendo ali bastante coisa calórica, bastante doce, e fica romantizando, né, que ela é assim, que a vida dela é boa assim. Só que, gente, isso é risco para a saúde. No início da live, quem acompanhou aqui viu o que eu falei que acontece de alteração quando a gente ganha peso, tá? Por isso que vem sintomas de cansaço, vem outras doenças juntas associadas, diabetes, tá? Obesidade é uma doença e é crônica. Ou seja, o que é crônico? Ela não tem uma cura.
ela é como se fosse um diabetes ali. O diabetes, ele não tem cura, ele tem controle. Então, a pessoa, ela vai emagrecer, vai perder peso, mas ela tem que manter o controle daquilo ali. Você pode fazer bariátrica, pode ser por dieta, mas você tem que ter o controle. Ou seja, é a manutenção dessa perda de peso que a gente tem que fazer, tá? Então, se você perdeu peso e você voltar a comer de uma maneira desequilibrada, parar de treinar, né? Parar de ter o seu autocuidado, porque isso é uma fase muito importante, a gente cuidar da gente mesma, tirar um momento pra gente, principalmente nós mulheres, que às vezes somos, né, sobrecarregadas, somos mães, trabalhamos fora, somos donos de casa, esposa, então a gente tem uma sobrecarga grande, às vezes a gente cuida de todo mundo, mas não cuida da gente. Se a gente não faz isso, a gente fica com essa sobrecarga aí, e acaba desleixando da alimentação um pouquinho, da alimentação, com o passar dos anos, a gente reconquista aquele peso de novo. Então, é muito importante a gente ter esses acompanhamentos. Então, às vezes ali, ter alguém orientando. Então, passar às vezes pelo perfil ali da Nutri, né? Ver o que ela tá comentando para pegar uma ideia nova, para você se sentir motivado, inspirado, né? Manter hábitos básicos, então hidratação, consumo de verduras, frutas. De vez em quando ali, às vezes fazer alguma estratégia da aceleração, por exemplo, tá? Pra gente fazer essa manutenção. Inclusive, quando a gente perde peso, dentro de um ano, vamos supor, você fez seu processo de emagrecimento, você perdeu, sei lá, 10, 5 quilos, 30 quilos dentro de um ano. Passou esse um ano, você precisa ficar mais um ano sem reganhar peso de volta, pra gente ter ali mais uma segurança que você não vai reconquistar aquele peso. Porque dentro desse primeiro ano, pós perda de peso, você tem muita chance de reconquistar aquele peso perdido e reganhar mais peso ainda, tá? Por isso que a gente tem que ter essa fase de manutenção. Esse primeiro ano, principalmente, ele é muito delicado. A gente tem que manter ali, né, os hábitos básicos, treinar, água, tudo bonitinho, esses altos cuidados. E às vezes, no decorrer desse meio do ano, a gente vem e faz uma estratégia da fase de aceleração, para que você consiga manter constantemente essa perda de peso. Visitar, às vezes, o Nutri, para ver, conversar como que tá, né, como que tá essa rotina alimentar. Às vezes você muda de rotina. Por exemplo, às vezes você engravida, ganha um baby, muda de emprego. Às vezes você começa a trabalhar à noite, né? Tudo isso são fatores que mudam a sua rotina e que podem contribuir para você reganhar esse peso de volta. Então, a gente precisa fazer essa manutenção. Às vezes, participar, né? Assistir uma live aqui, outra ali. É importante para você estar ligado, para você ainda estar estimulando o seu cérebro, que você está nessa fase de manutenção, que você precisa ter esse contato com os hábitos saudáveis, com a alimentação saudável e alimentação equilibrada. Então, a gente precisa trabalhar essa manutenção pós perda de peso, para você não ganhar ele de volta. Por isso que muitas pessoas reganham, porque elas emagreceu, tchau pra Nutri, nunca mais vejo a Nutri, já ganhei, né, tô aqui feliz. E depois, quando acontece qualquer coisinha que muda na rotina dela, ela reganha aquele peso de volta, tá? Então, principalmente pessoas que têm obesidade, essas pessoas, elas têm que estar sempre em constante tratamento ali para não reganhar esse peso de volta, tá? Então, é um acompanhamento, é uma coisa que é um estilo de vida que a gente vai adotar quando a gente perde peso. Então, por isso que esses 3 passo a passos é importante. Porque quando a pessoa só vai para aceleração, ela não consegue manter aquilo ali como estilo de vida. Porque às vezes ela não consegue nunca mais comer doce, nunca mais tomar refrigerante, nunca mais ali, por exemplo, ficar só de jejum ou só de low carb. Ela não consegue, isso é insustentável a longo prazo. Mas quando ela regula o metabolismo, acelera e faz manutenção, aí ela consegue manter esse resultado aí de vez, né? Pelo resto da vida, porque ela tá fazendo as 3 etapas. Combinado? Certo? Bom, gente, vou finalizar porque já tá na hora aqui. E como se diz, depois eu tenho que, né, cuidar do meu baby, tenho que fazer um lanche ali pra me comer. Pessoal do TIC aqui, participa do desafio gratuito que vai rolar. Vou ficar uma semana inteirinha, não vou aparecer mais aqui em live, mas eu vou ficar uma semana inteirinha dando dicas pra vocês, ajudando vocês nessa perda de peso aí, tá? Então fique lá, que eu vou mandar os links das lives, tudo fechado só pra quem tá lá, beleza?
Beijo pra vocês. Beijinho pra vocês, pessoal do Insta. Muito obrigada a todos que assistiram, né? Que já saíram e voltaram, saíram e voltaram. E até mais. Amanhã a gente tem mais live às 20h20. Depois eu vou postar pra vocês nos stories qual vai ser o assunto de amanhã, tá bom? Beijos!